Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para refletirmos acerca da Palavra de Deus. E hoje eu vou começar essa reflexão um pouco diferente. Eu quero recitar aqui o célebre poema de Carlos Drummond de Andrade intitulado Quadrilha. Quadrilha é um pequeno poema publicado em 1930. À primeira vista, ele parece algo sem significado, mas na verdade, na sua simplicidade, é cheio de intenção. Vamos ao poema. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Como eu disse, a princípio, este parece ser um poema de tom quase infantil que narra paixões adolescentes, mas seu desfecho remete para a vida adulta e seus descaminhos. Os primeiros 3 versos do poema apresentam várias paixões não correspondidas. Todos os indivíduos, menos Lili, amavam sem serem amados de volta. Desde o começo, podemos perceber que a confusão de sentimentos e os desencontros sucessivos marcam a história que está sendo narrada. Fica evidente a ideia de que o amor não é fácil de achar e muito menos de se concretizar. Nos 4 versos restantes, ficamos conhecendo o destino dos personagens que foram apresentados acima. Descobriram que uns partiram e outros morreram. Todos parecem ter ficado sozinhos ou deixado escapar o amor, seguindo seus destinos em diferentes direções. Do grupo, a única que se casou afinal foi Lili, que não amava ninguém. Mas a referência ao seu marido surge de forma bastante impessoal, sem um nome próprio. J. Pinto Fernandes aparenta uma designação comercial que identifica um negócio ou uma empresa, não uma pessoa. Isso pode nos remeter que essa pessoa é alguém que não acrescentou em nada à vida de Lili, visto que apenas um J designa o nome do marido. Talvez um relacionamento distante ou até mesmo por interesse. De qualquer forma, o poema sublinha a imprevisibilidade da vida e como muitas vezes nossas vidas seguem por caminhos que jamais sonhamos ou planejamos para nós mesmos. A Bíblia está repleta, carregada de histórias de pessoas que foram pegas de surpresa pela vida. Tantos os que foram fiéis como aqueles que a Bíblia mostra como infiéis foram em algum momento surpreendidos em seus caminhos, e nem sempre as surpresas foram boas. Alguns exemplos. Abraão foi surpreendido por Sarai ao receber a proposta para ele gerar um filho com Agar, e isso gerou problemas imensos para eles e até hoje. Jacó se surpreendeu ao ver que foi enganado por Labão, seu próprio sogro. José se surpreendeu ao ser lançado na cisterna e ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. Os hebreus habitantes no Egito foram surpreendidos ao verem sua liberdade se transformar numa escravidão de 400 anos. Faraó jamais poderia imaginar que sofreria as pragas que sofreu. Jefté foi surpreendido com o resultado de um voto impensado ao Senhor, estúpido até, sem propósito algum, que fez com que ele perdesse a sua própria filha. Moisés foi surpreendido quando desceu do Sinai e viu o povo em atos de idolatria. Golias foi surpreendido por um rapaz baixinho, ruivo e magricela. Noemi foi surpreendida pela extrema lealdade da sua nora. Jonas se surpreendeu com a ordem dada pelo Senhor para ir a Nínive. Paulo, durante a viagem para Jerusalém, foi surpreendido várias vezes com muitas manifestações de carinho pelas igrejas onde passava. E por aí vai. O que não faltam são exemplos. Surpresas ruins e boas estão presentes na história de qualquer ser humano, em qualquer época ou lugar. Nas festas juninas, a quadrilha é uma dança onde os pares são trocados e desafios acontecem durante a dança.
Não à toa, Drummond deu esse nome para sua poesia, pois a vida é exatamente assim. Esse vai e vem de situações e emoções, de pessoas que passam por nós, de desafios, de situações inusitadas, inesperadas, desejadas ou não. A incerteza da vida é tema recorrente dos poetas. O general Pompeu, em 70 a.C., disse a célebre frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, na navegação existe precisão, certeza de rota, matemática e cálculo, enquanto que na vida tudo pode acontecer. Nada é preciso. Toquinho também escreveu uma linda frase na sua música Aquarela que diz: nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Essa é a realidade da vida de qualquer ser humano. Porém, mesmo assim, as pessoas insistem que são capazes de trilharem seu caminho sozinhas, por si mesmo. Frank Sinatra é conhecido e reverenciado por sua canção mais famosa chamada My Way, que traduzido é Meu Jeito. Ele se orgulha e diz: eu planejei cada caminho do mapa, cada passo ao longo da estrada. Mais, muito mais que isso, eu fiz do meu jeito. And did it my way. Quando no Salmo 14, verso 1, vem a afirmação: diz o tolo, ou seja, o sem conhecimento, o nécio em seu coração, não a Deus, essa afirmação se une a Provérbios 9:10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nesse vai e vem da vida, é impossível ter paz, ter alguma certeza que seja daquilo que virá. O ser humano tenta trilhar seu próprio caminho, mas sem a ajuda de Deus, os riscos são muito maiores. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É verdade que muitos dos que não temem a Deus e que até zombam dele, conseguem em suas vidas juntar riquezas, alcançam prestígio, luxo, conforto e poder. Mas sobre estes, o Salmo 37, de 12 a 18, nos diz assim: os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O ser humano erra feio ao achar que a sua vida termina aqui, nesse mundo. Não crer em Jesus e recusar a graça de Deus é manter sobre si a ira do Senhor. Esse é um dos motivos que não devemos crer em Cristo somente para esta vida, como nos alerta o apóstolo Paulo. Ainda acerca dessa impotência sobre a vida, Chico Buarque fala na sua canção Roda Viva o seguinte: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Então, para concluir tudo isso, fica aqui a lição. Abra mão de si mesmo e das suas certezas, porque na vida a única certeza que temos é a da morte. Um dia estaremos face a face com o Senhor, mas como vamos trilhar esse caminho até lá?
Viveremos até o fim dias bons, mas também dias muito tenebrosos. A vida passa por entre os nossos dedos e nem sentimos. Por que então perder tempo com discussões tolas ou disse-me-disse? Por que você não gasta o seu tempo fazendo o bem, não apenas para aqueles que te são agradáveis, porque para esses é fácil, mas também para aqueles que você não aprecia tanto? Por que perder tempo sendo desagradável, sendo tão sisudo, ingrato e reclamador? Seja um agente da paz, do bem-estar, da boa convivência. Seja parte da solução, não do problema. Não aponte o dedo, mas olhe para você mesmo. Não julgue. Olhe para você mesmo. Transforme o mundo, transformando-se a si mesmo. Porque vivendo assim, desse modo, você será um instrumento nas mãos de Deus. Você testemunhará do amor de Deus. E mais ainda, as pessoas verão Deus em você. Deus é o único que vê o caminho completamente. Não faz muito mais sentido, então, apegar-se a Ele? Se, como diz Chico Buarque, o tempo roda num instante, mudando o rumo das coisas, não é muito melhor fazer isso de mãos dadas com aquele que tudo sabe, tudo ouve e tudo vê? Que essa pequenina reflexão possa falar ao seu coração e que o Senhor te abençoe.